Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um momento de fé, reflexão e aprendizado aqui no Caminhando com Jesus hoje. Respire fundo por um instante. Acalme o coração, liberte-se das distrações e permita que essa mensagem toque a sua alma. Hoje, vamos conversar sobre algo que parece simples, mas tem o poder de curar ou ferir, de levantar ou destruir, de aproximar ou afastar: as palavras. O filósofo estoico Zenão, mestre da serenidade e da sabedoria, disse certa vez: melhor tropeçar com os pés do que com a língua. E quantas verdades cabem nessa frase curta? Porque quando tropeçamos com os pés, podemos cair, nos machucar, levantar e seguir adiante. Mas quando tropeçamos com a língua, as feridas que deixamos nos outros, e até em nós mesmos, podem durar uma vida inteira. As palavras, uma vez ditas, não podem ser desditas. Vivemos em um mundo que fala demais e escuta de menos. Um tempo em que opiniões são lançadas como pedras, em que cada discussão vira uma batalha, e em que muitos se esquecem de que do outro lado há um coração. Mas as palavras têm peso. Elas carregam energia, intenção, alma. E é por isso que Jesus nos alertou em Mateus 12:36. Digo-vos que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Sim, as palavras são sementes. Algumas florescem em amor, outras em dor. Algumas curam, outras ferem. E cabe a cada um de nós escolher qual tipo de semente queremos plantar. Pense por um instante nas palavras que você ouviu hoje. Alguma te animou? Te fez sorrir? Ou talvez alguma te entristeceu, te feriu profundamente? Agora pense nas palavras que você mesmo disse. Será que elas edificaram ou destruíram? O estoicismo nos ensina o poder do autocontrole, da consciência antes da ação. E isso inclui a fala. Os sábios antigos sabiam que quem domina a língua domina a si mesmo. Falar com sabedoria é um ato de virtude, de paciência e, acima de tudo, de amor. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos sobre o poder das palavras. Em Provérbios 18:21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Pense nisso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você diz pode construir pontes ou erguer muros, pode acalmar tempestades ou acendê-las. E às vezes, o silêncio é a forma mais profunda de sabedoria. Lembre-se de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. No calor da emoção, ele disse palavras impensadas, negou o mestre 3 vezes. E depois, chorou amargamente. As palavras saíram, e ele não pôde tomá-las de volta. Mas o arrependimento o transformou. Jesus o perdoou, e Pedro aprendeu que o amor pode restaurar até as palavras mais dolorosas. Mesmo assim, a cicatriz ficou, como um lembrete de que é melhor vigiar a língua antes de usá-la. E quantas vezes nós também negamos o amor de Cristo com palavras impensadas? Quando falamos mal de alguém, quando julgamos, quando espalhamos críticas sem amor. Cada frase é como uma pedra lançada em um lago. As ondas se espalham, e não há como recolhê-las. Por isso, o estoicismo e o evangelho se encontram no mesmo ponto. A necessidade de refletir antes de falar, de agir com consciência, e de buscar sempre a palavra que edifica, não a que destrói. O apóstolo Tiago nos deixou uma das advertências mais fortes sobre isso. Em Tiago 3:5-8, ele escreveu: assim também a língua é um pequeno membro, e glória-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. É impressionante como algo tão pequeno pode causar tanto estrago. Quantas amizades já se romperam por uma frase mal colocada? Quantos relacionamentos se perderam por palavras ditas na hora errada, sem amor, sem reflexão? Quantas vezes nós mesmos ferimos quem mais amamos, apenas porque deixamos o impulso falar mais alto que o coração? O estoicismo nos ensina que o homem sábio observa seus impulsos antes de agir. E a fé cristã nos mostra que o Espírito Santo pode nos dar o domínio próprio, o controle das palavras e das emoções. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se
Se o seu coração estiver cheio de amor, paz e fé, suas palavras refletirão isso. Mas se estiver cheio de raiva, orgulho ou amargura, o que sairá será destruição. Por isso, cuide do que você guarda dentro de si. A palavra é apenas o espelho do interior. E Deus quer curar o seu interior para que da sua boca só saiam bênçãos. Imagine uma mãe que, no momento de raiva, diz algo cruel ao filho, talvez algo que ela nem queira dizer. Anos depois, o filho ainda carrega aquela frase dentro do coração, como uma ferida que nunca cicatrizou. Ou um amigo que ouviu uma palavra de desânimo e desistiu de um sonho. Ou alguém que foi humilhado publicamente, desde então, perdeu a coragem de ser quem era. Tudo isso começa com palavras. Mas há outro lado. Quantas vezes uma simples palavra de incentivo levantou alguém? Você consegue, eu acredito em você, Deus ainda tem planos para sua vida, podem transformar destinos. Jesus fazia isso o tempo todo. Ele curava com palavras. Ele libertava com palavras. Ele dava esperança com palavras. Levanta-te. Não temas. Tua fé te salvou. Essas frases continuam ecoando há mais de 2000 anos, porque palavras cheias de amor e verdade nunca morrem. E é isso que Deus quer de nós. Que sejamos portadores de palavras que curam, palavras que acalmam, palavras que levantam, palavras que carregam a presença dele. Porque a língua que fere é comum, mas a língua que cura é sagrada. O estoico Zenão dizia que é melhor tropeçar com os pés do que com a língua. E o cristianismo acrescenta: é melhor calar em amor do que falar em orgulho. O silêncio pode ser uma oração. Pode ser um ato de sabedoria, de humildade, de fé. Então, antes de responder com raiva, respire. Antes de julgar, ore. Antes de atacar, perdoe. E antes de falar, pergunte a si mesmo: o que vou dizer traz vida ou destruição? Constrói ou afasta? É necessário? É gentil? Porque cada palavra lançada é como uma flecha, uma vez solta, não há como trazê-la de volta. Lembre-se de Jesus diante de Pilatos. Acusado injustamente, ele não revidou. Não precisou se defender com gritos ou ofensas. Seu silêncio falou mais alto do que qualquer palavra humana. E é nesse silêncio sereno que mora a verdadeira força espiritual. O estoicismo ensina que o homem sábio permanece calmo mesmo diante da provocação, porque entende que nada externo pode tirar sua paz interior. E Jesus mostrou isso na prática. Ele foi ofendido, traído, caluniado, mas nunca deixou que o ódio dos outros contaminasse o amor que havia dentro dele. Esse é o verdadeiro domínio da alma. Hoje, talvez você esteja magoado com palavras que alguém te disse, ou arrependido por palavras que você mesmo pronunciou. Saiba que sempre há caminho de volta. O perdão cura, o amor restaura, e o arrependimento sincero renova. Não há palavra cruel que o amor de Deus não possa redimir. Mas a sabedoria está em aprender com o erro e vigiar o coração antes de falar novamente. Então, a partir de hoje, escolha ser instrumento de paz. Use suas palavras como bênçãos, não como armas. Abençoe sua casa, seus filhos, seus amigos. Diga coisas boas, mesmo nas tempestades. Fale com amor, mesmo quando a raiva quiser dominar. Porque, no fim, o que realmente fica na memória das pessoas não são nossos feitos grandiosos, mas as palavras que deixamos gravadas em seus corações. As palavras são pontes que nos conectam a Deus ou abismos que nos afastam dele. Você decide o que constrói. Agora feche os olhos por um momento, respire fundo e ore comigo. Pessoa com as mãos postas. Senhor Jesus, ensina-me a usar as palavras com sabedoria. Que da minha boca saiam apenas bênçãos e não feridas. Que cada frase que eu disser seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Livra-me das palavras impensadas, das respostas ásperas, da língua que fere. Dá-me um coração manso, paciente e cheio de amor. E que, em cada conversa, eu possa refletir a Tua presença e espalhar Tua paz. Amém. Pessoa com as mãos postas. Meu irmão, minha irmã,
Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir. Envie amor, perdão e fé. Porque é assim que a luz de Deus se espalha, de coração em coração, de palavra em palavra. E se você ainda não faz parte desta caminhada, te convido a se inscrever no canal Caminhando com Jesus hoje. Aqui, juntos, aprendemos a viver com mais fé, sabedoria e serenidade, todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele coloque em seus lábios palavras de vida, e em seu coração um amor que nunca se apaga. E lembre-se, tropeçar com os pés é humano, mas tropeçar com a língua é uma escolha. Escolha o amor, escolha a paz, e caminhe com Jesus, hoje e sempre. Amém.